Está no ar mais uma edição do Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. Agradecendo e abraçando a você que nos acompanha. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência, que para a gente é motivo de honra, é indispensável. A reprise você pode acompanhar no portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber o diretor e professor da Oficina Livre de Música, professor Armando Souza, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júnior, bom dia, né? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer enorme estar aqui mais uma vez no Conexão Potiguar da Band. Daqui a 2 dias, no dia 4, nós vamos comemorar o dia 4 de junho, é o Dia da Música, é isso? O dia 4 de junho vai acontecer o Dia Nacional do Ensino da Música, que é um evento que iniciou-se no país de Gales, né, lá no Reino Unido, e é um evento que visa promover o ensino da música, né? É Dia Nacional do Ensino da Música, isso, perfeitamente. É um dia que mais de 400 escolas no Brasil inteiro vão abrir suas portas para oferecer aulas experimentais, conforme os instrumentos que cada um oferece. Então, o ano passado foi muito bom, foram mais de 300 escolas de música e hoje a perspectiva para esse ano é de mais de 400 escolas. Tá, que bonito o cartaz, Dia Nacional do Ensino da Música, um cartaz bonito. 4 de junho. Isso. E vai ter aula gratuita, me diga qual horário. Olha, na oficina de o música. Evento ele vai acontecer, ele é dia 4 de junho, mas nós aqui no Rio Grande do Norte, na nossa escola, nós vamos oferecer do dia 1º até o dia 4. Devido à demanda ter sido muito grande o ano passado, a gente não conseguiu atender em apenas um dia e nós resolvemos atingir toda a semana, durar toda a semana, começando dia 1º, amanhã no caso, né, até o dia 4 de sábado. E do dia 1º ao dia 3 vai ser na sede da própria Oficina Livre de Música. Dê o endereço, por favor. E no dia 4 vai ser na Cidade da Criança. Na Cidade da Criança. E na Oficina de Música, quem quiser, liga para que número? Quem quiser pode conversar. ligar para o 3222-2871 e pegar todas as informações. Também pode acessar o site www.oficinalivredemusica.com.br e lá você acessa o contato da oficina, o e-mail e pede para fazer uma aula no dia do ensino da música naquele instrumento que desejar. Aí nós retornamos confirmando a presença da pessoa. Me fala um pouquinho de quais são os cursos que dispõe a Oficina Livre de Música. Hoje nós oferecemos violão, cavaquinho, teclado, guitarra, contrabaixo. Atualmente, esse ano, nós inserimos mais três novas modalidades, que é o pandeiro, a técnica vocal e o curso de sanfona. Pensando aí no São João, que está chegando, quem estiver interessado em aprender a sanfona, que é um instrumento tão difícil de encontrar professor, né, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Então, nós abrimos aí esse curso para atender essa demanda aí que existe. Bacana. De sanfona? Sanfona. Aí, colocando o pandeiro para fazer a casadinha, né? Casadinha, vai. E o triângulo, pronto. Deu um trio. Deu um trio aí de forró-pé de serra. Exatamente. Meu caro, fala um pouquinho da história da Oficina de Música, como surgiu. Pois não, nós começamos em 98, fazendo atividades em escolas particulares e escolas também aqui em Natal e na Grande Natal. E a partir daí a gente viu a necessidade de ter um espaço próprio para oferecer essas aulas, né? Já que não tinha aqui em Natal ainda muitas escolas assim do modo que nós oferecemos, né? Então a gente decidiu abrir essa escola em 98 e hoje, graças a Deus, a escola vai muito bem, a perspectiva é muito boa para o futuro. Há toda uma discussão, algumas pessoas defendem que na escola exista a música, outras pessoas acham que é dispensável. Qual a sua defesa, qual a sua posição em relação a essa polêmica? É muito importante. Exatamente, a escola de música hoje, ela preenche uma lacuna que deveria ter na escola regular, que é o ensino da música, né? Existe uma lei que foi sancionada no governo Lula para aplicar a música na grade curricular.
Mas na prática isso não acontece. Então o que vem surgindo são novas escolas de música exatamente para atender essa necessidade. Para nós é importante que tenha essa disciplina nas escolas, porque vai estimular mais crianças a despertar o interesse pela música. Então, sem contar que são grandes os benefícios que a criança pode carregar ao longo da sua vida uma atividade musical. Queria que você falasse quais são esses benefícios. Júnior, existem inúmeros benefícios. Tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard, onde apresenta 10 grandes benefícios para quem aprende a tocar. Por exemplo, vou citar alguns aqui. A música provoca um forte impacto no cérebro e deve ser encorajada nas crianças. Tocar um instrumento musical fortalece e melhora a coordenação motora. O estudo musical amplia o raciocínio das crianças na escola. Crianças que estudam música têm melhor comportamento em sala de aula. Pessoas de mais idade envolvidas em música têm melhorias significativas na saúde. Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Pessoas que praticam a música, elas livram-se do mal do Alzheimer, né? Que prejudica muito, uma vez que a música ela trabalha muito com o cérebro, né? Então, isso aí é muito importante para o bem-estar, não só aprender a tocar, mas os benefícios que estão por trás de uma atividade como essa. Parece que as pessoas imperativas, as crianças imperativas, quando estudam música, elas tendem a se concentrar mais. Né? É verdade, ajuda bastante. Uma vez que ela se envolve naquelas atividades, isso tem uma tendência a colaborar muito na melhora dela. Inclusive, nós estamos lá na oficina, pedindo, recebendo pessoas também portadoras de necessidades especiais. Autistas, síndrome de Down, pessoas com DM, pessoas portadoras de limitações, a gente está recebendo lá também, exatamente porque as pessoas estão mais suscetíveis a perceber a importância que tem uma atividade musical na sua vida. Inclusive para conviver com as limitações, né? Exatamente. Nós temos cadeirante. O cadeirante ele tem a limitação muito grande de se locomover. Então ele em casa com o instrumento é uma terapia muito grande para ele participar e ter benefício com isso. Se realizar, né? Meu caro professor, diretor da Oficina Livre de Música, Armando Souza, muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje. Muitíssimo obrigado. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Obrigado. Muitíssimo obrigado. A você que nos acompanha, não sai daí, nós vamos a um rápido intervalo comercial e em 2 minutos nós voltaremos conversando com José Vieira, que é presidente do sistema FAERN-Senar. Não sai daí, o intervalo é pequeno, a gente já volta.